nome deste cidadão é Dirk Willems e o ano era 1569. Ele era um holandês que estava preso por pertencer a uma minoria religiosa perseguida na época. Em um momento, enfrentou um dilema. Ele escapou de sua prisão e fugiu por um lago que estava congelado. O carcereiro que estava na sua perseguição, ele caiu no gelo e implorou sua ajuda para salvar a sua vida. Com a chance de ter a sua liberdade, Willems elegeu com altruísmo supremo, salvando seu carcereiro. Esse, por sua vez, sob ordens, o levou de volta para a prisão, onde poucas semanas depois foi morto queimado. Exemplos como estes despertam várias perguntas. O que leva uma população a desprezar membros de grupos minoritários, como o Dirk Willems, e a agir com tanta crueldade? O que motiva pessoas a obedecer a ordens injustas, como o carcereiro fez? De que maneira nós somos influenciados por outros, seja por atos altruístas ou cruéis? Nós humanos somos animais sociais. Não somos capazes de viver somente para nós. Isso ficou evidente na pandemia do Covid-19, onde a interação cara a cara, tão comum, se tornou preciosa. O tema que o nosso grupo irá abordar a partir de agora nesse trabalho, a psicologia social, busca responder às questões feitas anteriormente e explorar as nossas conexões, estudando cientificamente como pensamos, influenciamos e nos relacionamos. A psicologia social ela é distribuída em 4 grandes áreas de estudo específicos, que eles estão interligados entre si, e estes são o pensamento social, a influência social, as relações antissociais e as relações pró-sociais. E a partir de agora, o nosso colega Lucas Guerra vai dissertar sobre o pensamento social. Então, pessoal, bora lá falar um pouquinho sobre o pensamento social. Os psicólogos sociais estudam como as pessoas interagem e se influenciam em situações diferentes. Eles se concentram nas dinâmicas sociais que explicam o porquê as pessoas envelhecem de maneira diferente em diferentes contextos. Nosso primeiro subtítulo é o erro fundamental da atribuição, onde as pessoas tendem a atribuir o comportamento dos outros a traço de personalidades ou a situações. Um exemplo é que tendemos a limitar o comportamento das pessoas a traços de personalidades permanentes, mesmo quando a situação desempenha um papel significativo. Fatores como a cultura e a própria pessoa que está fazendo a atribuição influenciam a forma como ela é feita. Outro ponto é que as nossas atribuições podem ter consequência na vida real, influenciando nossas opiniões políticas e nossa compreensão de eventos complexos, como crimes e atos de compaixão. No geral, nossa tendência a atribuir comportamento a traços pessoais pode levar à interpretação equivocada e influenciar nossas atitudes e ações em relação aos outros. Agora, falando sobre as atitudes e as ações, as atitudes são sentimentos influenciados por crenças que afetam nossa reação a objetivos, pessoas e eventos. Elas podem afetar nossas ações e, ao mesmo tempo, nossas ações podem afetar nossas atitudes. Por exemplo, se agirmos de maneira violenta, isso pode estimular atitudes de ódio. Nesse subtítulo, temos o fenômeno do pé na porta, que envolve persuadir alguém a concordar com um pequeno pedido, antes de apresentar um pedido maior. Isso tende a aumentar a aceitação do segundo pedido. Além da teoria da dissonância cognitiva, que explica como as pessoas tendem a aliar suas atitudes com suas ações, para reduzir o desconforto mental que ocorre quando esses dois elementos são inconscientes. Nosso próximo subtítulo é a persuasão, que é a maneira pela qual as pessoas tendem a influenciar nossas atitudes e ações. Existem 2 principais abordagens para a persuasão. Primeiro, a rota periférica, que utiliza pistas externas como a aparência de um comunicador para influenciar as pessoas de uma forma rápida e emocional. E por segundo, a persuasão da rota central, que se baseia em argumentos e evidências sólidas, para persuadir a pessoa de maneira mais profunda e rigorosa.
Para ter sucesso na persuasão, é importante adaptar a abordagem à audiência e ao contexto. Em resumo, os psicólogos sociais estudam como as pessoas interagem em situações sociais, como fazem atribuições sobre o comportamento dos outros, como nossas atitudes afetam nossas ações e como a persuasão e a dissonância cognitiva desempenham papéis importantes na influência social. Em um mundo repleto de conexões e interações, a psicologia desempenha um papel fundamental na compreensão do que nos motiva, guia nossas escolhas e molda nossas relações. Um dos aspectos mais intrigantes e estudados dessa ciência é a influência social. O impacto da influência social. A influência social é um conceito fundamental na psicologia que se refere ao impacto que outras pessoas têm sobre o pensamento, comportamento e emoções de um indivíduo. Ela tem raízes profundas na psicologia social e tem sido explorada em várias teorias e experimentos ao longo do tempo. Neste contexto, vamos explorar 3 formas principais de influência social. Primeiro, conformidade. A conformidade é a tendência das pessoas a mudarem seus comportamentos ou opiniões para se adequarem às normas sociais ou expectativas de um grupo. Um exemplo clássico disso é o experimento de Hays, no qual participantes concordaram com respostas obviamente erradas apenas para se conformarem com o grupo. Segundo, obediência. A obediência se refere à tendência das pessoas em seguir ordens ou comandos de uma figura de autoridade, mesmo quando esses comandos entram em conflito com seus próprios princípios morais. O experimento de Milgram é um exemplo notório de estudo sobre obediência, no qual os participantes foram levados a acreditar que estavam administrando choques elétricos a outras pessoas. Esse estudo revelou como as pessoas podem obedecer ordens cruéis quando pressionadas por uma autoridade. Terceiro, persuasão. A persuasão desempenha um papel fundamental na influência social, pois se refere à capacidade de uma pessoa ou grupo de pessoas influenciarem as crenças, atitudes, opiniões e comportamentos de outras pessoas. Um exemplo prático disso é o fenômeno do pé na porta, uma estratégia de persuasão que começa com uma solicitação pequena e fácil de aceitar para aumentar as chances de obter a aceitação de uma solicitação maior e mais significativa. Exemplos de persuasão. Exemplo 1. Seus pais pedem que você limpe seu quarto, ao que você obedece. Mais tarde, eles pedem que você limpe a casa inteira. Exemplo 2. Você entra em uma loja de departamentos e uma vendedora de perfume faz com que você concorde em experimentar uma amostra de seu mais novo perfume. Mais tarde, ela pede que você compre uma garrafa por R$ 80, na qual você concorda. A influência social é um fenômeno complexo e multifacetado na psicologia, que envolve a maneira como as pessoas são afetadas por outras pessoas em suas decisões, atitudes e comportamentos. Ao compreender melhor a influência social, podemos tomar decisões mais informadas e ter maior controle sobre nossas ações. Para finalizar, você já se perguntou por que seguimos tendências de moda, adquirimos produtos recomendados por amigos ou ajustamos nosso comportamento em grupos sociais específicos? A resposta reside, fundamentalmente, no papel que a influência social desempenha em nossas ações cotidianas. No tópico de relações antissociais são abordadas definições como o preconceito, o estereótipo e a discriminação. Preconceito significa ter pré-julgamentos injustificados e normalmente negativos sobre um grupo de pessoas. Ele também é frequentemente baseado em características como etnia, gênero, orientação sexual. Parte do preconceito é uma predisposição a discriminar, o que é, de toda forma, negativo, pois transforma aquilo que não tem justificativa em uma atitude. Considerar pessoas com deficiências motoras como menos produtivas é um ato de preconceito, enquanto negar oportunidades de emprego com base na deficiência é uma discriminação. A discriminação é, de fato, negativa para o ambiente empresarial, pois não permite a inclusão e diversidade, que são coisas fundamentais para o avanço organizacional. O estereótipo presente no preconceito é entendido como uma crença generalizada, baseada em características percebidas, mas que normalmente é exagerado ou injusto. Dizer que todo gaúcho gosta de churrasco é um estereótipo exagerado, já que mesmo que a maioria goste, nem todos seguirão esta premissa.